Existem 4 modalidades de instituições de pagamento: o emissor de moeda eletrônica, o credenciador, o emissor de instrumento de pagamento pós-pago e o iniciador de transação de pagamento. Quando a gente fala de autorização de funcionamento do Banco Central, a gente tem o emissor de moeda eletrônica e o iniciador de transação de pagamento como as modalidades de instituições de pagamento que precisam de autorização para funcionar no D0. Portanto, você não pode exercer essas atividades se você não estiver autorizado pelo Banco Central, seja diretamente ou seja por meio de um parceiro que tem essa licença. Já o credenciador e o emissor de instrumento de pagamento pós-pago, eles estão sujeitos à autorização de funcionamento do Banco Central depois de atingida certa volumetria, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Antes de atingida aquela volumetria, ele pode atuar igualmente como credenciador ou emissor de instrumento de pagamento pós-pago, sem necessidade de submeter as suas atividades à autorização de funcionamento do Banco Central. E até um pouquinho antes da gente falar das diferenças de cada uma, quando a gente fala de processo de autorização de funcionamento no Banco Central, existem alguns requisitos que são aplicáveis a todas as modalidades. Elas estão muito ligadas à estrutura do seu empreendimento. Então, o Banco Central, ele quer saber... Vou botar aqui um pouquinho, desculpa. Ele quer saber, por exemplo, se os controladores eles têm capacidade econômica para suportar as perdas do negócio e suportar também as dinâmicas de mercado. Se o recurso que você aportou para a integralização de capital, para adquirir um controle ou uma participação qualificada, ela tem origem lícita. Então, você tem requisitos relacionados também à sua infraestrutura, à estrutura da sua infraestrutura de tecnologia da informação. Se você também tem uma estrutura de governança robusta que está apropriada para atender as dinâmicas de mercado e as atividades que você realiza. Além de tudo, você precisa ser uma sociedade limitada ou uma SA, uma sociedade anônima, e ter no seu nome instituição de pagamento. E em termos de controle, né? Primeiro que você não pode ter uma instituição de pagamento que tenha como único sócio uma pessoa física. Quando a gente fala também de controle direto, na instituição de pagamento, quando ela é limitada, o controle a gente fala por 75% do capital social e numa SA 50% mais 1. Então, quem é que pode figurar como controlador numa sociedade dessas? Podem ser pessoas naturais, uma instituição já autorizada a funcionar pelo Banco Central, uma instituição estrangeira que esteja sujeita à regulamentação lá fora e que seja reconhecida pelo Banco Central, como, por exemplo, um banco estrangeiro, ou uma pessoa jurídica que é sediada no Brasil e que tem como única e exclusiva atividade participar do capital de instituições de pagamento e outras entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Porque com isso o Banco Central ele consegue identificar bem quem é o controlador e a composição do grupo de controle, ou seja, quem ele tem que recorrer, quem é que vai estar no comando das atividades também da instituição de pagamento, e também saber quem é que está declarando que tem capacidade econômica e se é efetivamente quem exerce esse controle. Então, esses requisitos que a gente falou aqui agora, eles são aplicáveis a todas as instituições de pagamento quando forem pedir autorização para o Banco Central. E é claro que a forma como você vai atender esse requisito vai variar, obviamente, de acordo com o tamanho e o porte do seu empreendimento e a complexidade e dinâmica de mercado em que ele está inserido. Passando um pouquinho para os tipos específicos de instituições de pagamento, o primeiro que a gente tem aqui, ele é o emissor de moeda eletrônica. É uma instituição de pagamento que é regulada pelas resoluções número 80 e 81. É uma instituição de pagamento que gerencia a conta de usuário final do tipo pré-paga, disponibiliza a transação de pagamento e de transferência de recursos com base em fundos aportados previamente nessa conta, e ele converte os recursos em moeda física ou escritural ou vice-versa, e ele também pode habilitar a aceitação dessa moeda em conta de pagamento por ele gerida. Um emissor de moeda eletrônica, para ele poder pedir autorização para o Banco Central para funcionar, ele precisa ter um capital mínimo integralizado e um patrimônio mínimo de R$2 milhões. Esse limite mínimo ele tem que ser mantido durante toda a atividade da instituição de pagamento. Portanto, se por acaso, em algum momento, os sócios integralizaram um capital de 1 milhão, mas ela teve perdas acumuladas e o patrimônio líquido ficou menor,
os sócios provavelmente vão ter que aportar recursos para poder equilibrar e atender o requisito mínimo de capital e de patrimônio líquido. O emissor de moeda eletrônica, todos os dias, ele precisa manter recursos líquidos, pode ser em espécie ou títulos federais, em saldo em valor correspondente ao saldo em moeda eletrônica nas contas por ele administrada. Então, esse colchãozinho de reserva, ele pode ser ou aportado em espécie no Banco Central, numa conta que chama conta correspondente à moeda eletrônica da instituição de pagamento no Banco Central, ou ela pode aportar em títulos públicos. É uma forma, na verdade, de você dar liquidez se por acaso todos os clientes da instituição de pagamento pedirem os seus recursos de volta ao mesmo tempo. Eu acho que como exemplo aqui de instituição de pagamento e emissor de moeda eletrônica, existem milhares de exemplos já hoje em dia, mas basicamente são as emissoras de cartões de crédito pré-pago, cartões pré-pagos em moeda eletrônica, moeda nacional, ou que oferecem contas digitais. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da diferença entre moeda eletrônica e moeda virtual, porque a gente nota que tem muita confusão no mercado. A moeda eletrônica, ela é o recurso em reais armazenado em um dispositivo ou sistema eletrônico que permite que o usuário faça transferências e pagamentos com aquela moeda. Então, a gente tem os cartões de débito, os cartões pré-pagos, as transações via celular, e que você precisa colocar um recurso ali na conta para poder transacionar. Já a moeda virtual, ela não está sujeita à regulamentação de um banco central, ela não é emitida pelo banco central, ela é, na verdade, a representação digital de valor que é determinado basicamente pela confiança que as pessoas que participam e que utilizam essa moeda depositam nela. Eu acho que milhas, pontos, criptoativos são exemplos de moedas virtuais que dá para a gente entender que são diferentes de uma moeda eletrônica. Passando para o emissor de instrumento de pagamento pós-pago, ele é também uma instituição de pagamento que gerencia a conta de pagamento, porém do tipo pós-paga, ou seja, o usuário não precisa aportar recursos nessa conta antes para poder utilizar, e ele também disponibiliza transação de pagamento com base nessa conta. Aqui acho que o exemplo mais básico que a gente tem é do emissor do cartão de crédito. Assim como o emissor de moeda eletrônica, o emissor de instrumento de pagamento pós-pago também precisa ter um limite de capital social integralizado e patrimônio líquido mínimo de R$ 2 milhões.